Hoje é dia 28 de março de 2023. Sejam bem-vindos ao meu canal Yeti de Bahá'í. Ontem eu fiz uma pequena postagem sobre a história dos nascidos e não nascidos. Vocês sabem que eu estou parada em pausa e também antes da pausa eu percebi os ataques quando eu comecei a contar a história. Não só sobre os nascidos e não nascidos, mas também sobre os nutrientes, sobre como usar a mente em forma de drogas sem estar drogado e tantas outras informações que eu já tenho desenvolvido desde alguns anos e a mensagem vai se abrindo e pedindo para eu falar mais, esclarecer mais. Pois é. Mas ontem eu postei apenas um pedacinho da história, bem resumido, e vou ler para vocês. Para matutar a história dos nascidos e não nascidos. Os senhores dos jogos Cthulhu Paklio entraram no recinto. Se dirigiram para um grande palco suspenso. O líder, Capicus, desenrolou o papel de água e de seus olhos saiu luz tradutora, anunciando a abertura dos jogos das salas existenciais. Não pense em nada pequeno, pense em tudo muito grandioso, imenso, enorme, porque essas pessoas não têm as mesmas medidas que nós temos. Elas não são pequenas como somos, diante da montanha, elas são acima de tudo, o grande de tudo. Para assistir aos jogos ou jogar, os participantes deveriam apostar seus mundos. Eles são criadores de mundos, mas, na verdade, ser criador não é boa coisa. Eu já citei isso para vocês, mas ainda não liberei vários dos vídeos que eu fiz quando eu comentava em meus grupos ou com seguidores no privado. Eles poderiam escolher as peças que chamavam de atores. Traduzindo para a nossa língua, se chamam atores. Podemos chamar aqui para nós de jogadores vendados, porque eles estavam atuando às cegas. Eles são nós mesmos, somos nós aqui. E podemos chamar de nós mesmos os estúpidos, enganados e miseráveis escravos humanos. Dois ativadores, o ativador 5 e o ativador 6, precisavam sair da sala em que estavam e se dirigir rapidamente para as coordenadas que lhe foram passadas pelo ativador. Por essa parte da história dos nascidos e não nascidos, vocês podem imaginar um grande evento acontecendo, onde seres que não nos adianta chamá-los agora por algum nome, porque não vão nos dizer nada, apostariam, financiariam, sabotariam, dando cartadas a favor ou contra alguns dos atores vendados, alguns de nós. E vocês podem ver que nós fazemos a mesma coisa aqui embaixo. Quando apostamos, competimos, gostamos de assistir eventos, jogos ou mesmo shows, teatros, filmes, TV, séries, novelas ou mesmo ler um livro, sabia? Porque lendo um livro você começa a apostar por um personagem ou outro. Você começa a fazer a escolha entre aqueles personagens. Essas explicações eu tenho em vídeos antigos, mas bem detalhadas. Aqui eu não vou fazer esses detalhes, ok? Vocês desejam continuar aqui neste mundo aprisionados, protagonizando suas historinhas dos que estão atrás da gente, sendo marionetados por outros que sabem tudo, veem tudo, estão em todos os lugares onde estamos, podem nos fazer o que eles quiserem para conseguirem seus resultados necessários para vencerem, que são os famosos movimentos que eles dão nas nossas vidas, no individual, no grupo, quando ele faz um grupo se movimentar, ou de um estado, ou de bairro, de rua, todas essas explicações, gente, eu já passei a vocês. Se seguirem todos os meus vídeos e me ajudarem a mantê-los online, vocês vão ter a mensagem completa. Todos eles querem vencer através de nós. Alguns deles têm apenas um ou alguns de nós, e outros têm grupos de alguns nossos. Por exemplo, um grupo de punk, um grupo de roqueiro, um grupo de feminista. Todos esses grupos que eu já expliquei a vocês que o sistema criou, que também são
divisões. Então, alguns têm essas divisões nas mãos deles. Também já bem detalhei e expliquei por que criaram, por que nos mantém assim divididos. E esses grupos nos fazem brigar, competir e nos machucar. Enfim, alguns podem ter um pouco de cada grupo, ou um pouco das divisões, ou muitas das divisões. Esse é o mundo dos distorcidos que causam discórdias, conflitos, faltas e crueldades. Este é o mundo dos enganadores e sem coração. Eles não sentem como nós estamos sentindo aqui. Nós nos sentimos como humanos, não é? Então vocês podem imaginar como pode ser alguém ou alguma coisa que está no meio de nós ou nos comandando de algum lugar sem sentimento humano algum. Sua dor para eles é a dor do mosquito que todos nós batemos quando nos picam, né? E a gente não se interessa pelo mosquito. Acho que eu já fiz um vídeo falando isso. Por que nós nos apiedamos de alguns animais e do mosquito não? Né? Picou, levou uma batida, morreu. Eles também agem dessa maneira. Para eles, a nossa dor é insignificante, da mesma maneira que o mosquito quando morre para nós. Poderíamos dizer que é porque nós não morremos de verdade, mas quem morre somos nós enquanto estamos no pensamento de sermos humanos. Não interessa. E também vocês podem encontrar vídeos meus falando sobre isso. Não interessa se é a dor de uma ilusão. Se for dor de ilusão, sua mente vai sentir, não é? Se causou dor e a mente sentiu, nós temos que parar. Não é interessante para nós sentirmos dor. Para eles, sim. Para eles é muito importante e interessante que sintamos dores, soframos aqui, sofremos todos os dias, diariamente. Isso é muito importante, obter essa seiva do sofrimento, das reações que temos diante dos problemas. Dor é dor. Não importa se você cortou o dedo de verdade ali na sua frente, de verdade aqui dentro do sistema, ou se foi uma ilusão, você colocou um óculos virtual, né, de realidade virtual e sentiu aquela dor. Dor é dor e nós não precisamos dela. Por isso que os ativadores querem parar os jogos, os mundos jogos que levam as pessoas a sentirem dor através das mentes. Nós não somos pessoas que desejam sentir dores, que criaram. Vocês que criaram esse mundo, vocês que são responsáveis, vocês é que escolheram, não é? Todas essas mentiras que já jogaram para a nossa gente através de personagens ilustrados e com fama, com título adequado, escrevendo seus livros, e até títulos de doutores, né, de pessoas importantes mesmo, colocando esse veneno na cabeça das pessoas. Vocês não escolheram. Vocês podem sentir isso no coração de vocês. Como que eles podem dizer que vocês escolheram se vocês não se lembram? Não existe esse negócio de alguém falar para você, você escolheu estar aqui e não ter explicação e nem você lembrar de nada e não tem nenhuma prova para você da sua lembrança real que você fez isso. Essa minha postagem é só uma pequena parte bem resumida da história dos nascidos e não nascidos, como eu disse para vocês, tive que parar. Eu espero um dia poder voltar a contar a história dos nascidos e não nascidos, porque ela é muito bonita e pode esclarecer muitas coisas para vocês, aqueles que souberem interpretar a história com o coração humano. Aí vai se identificar e vai encontrar a mensagem certa na história dos nascidos e não nascidos. E ativadores e os DNAs, que somos nós. Bom, fiquem todos bem. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.